A paz e a graça do Senhor. Glória a Deus. Queridos, nós estamos estudando durante esse mês de dezembro, o último mês do ano de 2025, o tema, o Advento. Advento é um período de preparação para o Natal, é uma oportunidade para aprendermos sobre o real significado do Natal. Talvez você diga assim: pastor, mas eu já sei o que é o Natal. Natal é o pinheirinho, Natal são os presentes, é o peru, né? É o panetone, é o Papai Noel do shopping. Mas será que Natal realmente é isso? É isso que o comércio, é isso que o mundo nos empurra goela abaixo? Esse é um tempo de reflexão, é um tempo de oração, mas também é um tempo de arrependimento, de alegria, e que reforça, queridos, a importância de entendermos a mensagem verdadeira do Natal. Não apenas o seu aspecto comercial, mas, além de ser uma celebração do nascimento de Cristo, também inclui a espera do retorno do Senhor, o retorno triunfal de Jesus, que virá buscar a sua noiva, a sua igreja. Quando proclamamos o nascimento, nós sabemos que esse mesmo Jesus que nasceu numa manjedoura, esse mesmo Jesus, ele sobe à cruz e ali ele dá a sua vida por cada um de nós. Daí termos escolhido esse tema do Advento para meditarmos nesse período tão singular para os cristãos. E como parte do Advento, hoje eu estou com a responsabilidade de ministrar sobre a característica marcante do Natal: o amor de Deus. E esse Deus que é representado na Bíblia como Emanuel, o Deus conosco. E nós queremos trazer uma explicação sobre a relação entre Natal e amor, Natal e Deus conosco. Talvez você já tenha até mesmo tido a oportunidade de ouvir ministrações sobre esse tema, mas eu peço a sua paciência e espero sinceramente que o Espírito Santo de Deus possa falar com você como ministrou ao meu coração enquanto preparava essa palavra. Assim, nós vamos estar meditando inicialmente num versículo que é bem conhecido e que para mim sintetiza toda a obra da redenção e que se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 3, um único versículo, o versículo de número 16. Esse foi o primeiro versículo que memorizei após a minha conversão e acredito que muitos o tenham também já memorizado. Independentemente da sua versão ser atualizada, revista, ou então corrigida, ou NVI, ou King James, você vai poder acompanhar aí na sua Bíblia e aqui também na projeção. Diz assim um texto sagrado, a minha versão é a NVI: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos vivendo o tempo do Natal. Naturalmente, o nosso foco se volta para o nascimento de Jesus. Celebramos aquele dia glorioso que Jesus, o Filho de Deus, o Cristo encarnado, o Senhor, o Salvador do mundo, entrou em nossa existência. A nossa existência que era sombria, caída, de rebelião contra Deus e que estava condenada ao inferno. E que valor ele viu em nós. A descrição que Paulo, na carta aos Romanos, faz acerca da humanidade, revela a nossa situação de outrora e mostra como o homem ainda hoje se encontra. A palavra de Deus diz acerca do homem: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles está cheia de maldição e amargura. Os pés deles são ágeis para derramar sangue. Ruína e miséria marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Não há temor a Deus diante dos seus olhos. Paulo, ele faz todas essas citações lá no livro de Romanos, no capítulo 3, versos 10 a 18. Ele mostra a realidade do homem, a realidade caída, a realidade de pecado. Essa descrição, amados, lança luzes sobre a realidade de toda a humanidade, em todos os tempos e em todos os lugares. Porém, Deus apresentou a solução.
Ele entrou em nosso mundo para mostrar o seu amor através do seu Filho. É isso que nós acabamos de ler aqui em João capítulo 3, verso 16. Jesus é a luz do mundo, Jesus é a luz que se revela através do seu amor. De certa forma, os crentes são testemunhos vivos desse Jesus que é Emanuel, Deus conosco. Porque Ele nos amou primeiro e está conosco, nós também devemos amá-lo. Espero que neste Natal a revelação do amor de Deus transborde na sua vida, apesar das lutas, das dificuldades, dos problemas que você possa estar enfrentando. Não sejam apenas o brilho das lâmpadas, as músicas dos shoppings, o corre-corre das compras, as comidas natalinas, que sejam um marco nesse período na sua vida. Mesmo reconhecendo que tudo isso chama a nossa atenção. Mas eu espero que o amor de Deus seja real e se manifeste na relação sua com Deus e na sua relação com o outro. Na celebração do Natal, devemos saber mais do protagonista dessa festa, do principal aniversariante desse mês. E claro, o protagonista não é o Papai Noel. Precisamos conhecer e fazer conhecido Jesus. Mas quem é esse Jesus do Natal? Esse Jesus que tantas vezes já foi retratado em filmes de Hollywood. Esse Jesus que tantas vezes foi encenado em peças teatrais. Quem é esse Jesus? Essa pergunta, amados, vai nortear o nosso estudo, a nossa mensagem nessa noite. E a primeira coisa que nós podemos falar acerca de quem é o Jesus do Natal é que esse Jesus é amor. O cristianismo é uma religião de amor, e o Deus do cristianismo é um Deus de amor. Lá no livro de João, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 8, o apóstolo diz: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João, capítulo 4, verso 8, o Senhor se apresenta como um Deus de amor, e se nós não amamos, nós não conhecemos a Deus. A Bíblia nos ensina não apenas amar a Deus, mas nós amarmos o nosso próximo. É muito mais fácil eu dizer que amo a Deus do que dizer que amo o meu cônjuge, do que dizer que amo aquele que me persegue, aquele que me maltrata. Antes da minha conversão, eu via Deus como um ser irado e severo. Eu acreditava que se eu cometesse qualquer deslize, qualquer pecado, mínimo que fosse, Deus trataria isso como uma negligência, e eu receberia imediata punição, severa punição, por conta do meu pecado. Assim, os meus atos de penitência serviam muito mais para escapar da ira de Deus, do que mesmo de buscar o amor de Deus sobre a minha vida. Mas quando Cristo me alcançou, quando Cristo me salvou através das suas misericórdias, do seu amor e do seu perdão, eu compreendi que Deus é amor e a sua relação com o homem é mais íntima possível. Não é de um Deus distante, mas é de um Deus conosco. Essa relação, amados, não é algo que acontece numa esfera de amanhã, mas isso acontece no nosso presente. A relação entre um pai amoroso e um filho que muitas vezes vai continuar pecando. É verdade que o homem se afastou de Deus quando foi desobediente, mas a Bíblia ensina que quando Jesus veio a este mundo, Deus e o homem foram reconciliados, e foi então restaurada uma intimidade do pai com o filho. E aqui, filho, eu me refiro a cada um de nós. João descreveu esse significado gracioso e peculiar na sua primeira carta, no capítulo 3, versículos 1 e 2, quando ele diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. O Espírito Santo, inspirando o apóstolo João, ele deixa bem claro de que nós agora somos chamados filhos de Deus.
E João, ele procura confirmar essa declaração quando ele diz o que de fato somos, para que não haja nenhuma dúvida em nosso coração, para que o inimigo venha nos acusar de não sermos filhos de Deus por conta do nosso pecado. Esse texto da primeira carta de João transmite a mensagem do amor infinito de Deus. É lamentável, queridos, que o mundo não acredite em Deus, nem compreenda a sua igreja, como isso também outrora acontecia conosco. Quando nós não conhecíamos a Deus, nós não buscávamos uma reconciliação com o Senhor. O orgulho, o sentimento de superioridade, muitas vezes nos afastavam do convívio da igreja. Deus realmente acolhe aqueles que creem em Jesus como Salvador e os toma como filhos. Nós agora somos filhos de Deus. E isso nos abriu o caminho para a verdadeira felicidade. Felicidade essa que não pode ser conquistada com nada que nesse mundo possa nos ser dado. Portanto, embora o mundo não conheça a Deus e não acredite em Jesus, aqueles que acreditam entendem que seu status como filho de Deus é um privilégio e se sentem felizes e satisfeitos. Queridos, nós somos privilegiados pelo fato de termos sido alcançados pela misericórdia do Senhor. Outrora estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, outrora estávamos fadados ao inferno, mas Cristo, através do seu sacrifício, nos envolveu com laços de amor, e hoje estamos colocados na rocha que é Jesus, e temos perspectiva da eternidade com Deus. Somos privilegiados, pois mesmo herdando a natureza dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e mesmo continuando cometendo pecado como nós ainda fazemos, Deus envia o seu Filho, Jesus, a este mundo, e o deixa morrer na cruz pelos nossos pecados. Eu estava condenado à morte, você estava condenado à morte, mas Deus nos escolheu como filhos amados. Pastor, mas por que o Senhor nos escolheu? Essa é uma boa pergunta para fazermos ao nosso Deus. Certamente não foi mérito nosso. A palavra de Deus diz que foi graça do Senhor nas nossas vidas. Quando compreendemos isso, ficamos profundamente impressionados com o grande sacrifício e o amor sincero de Jesus. Amados, se nós pudéssemos mensurar, medir o que Cristo fez na cruz do Calvário por cada um de nós, se nós tivéssemos o peso do pecado sobre os nossos ombros, de uma forma física e não simplesmente espiritual, iríamos perceber o quanto nós estávamos vivendo achatados pelo peso do pecado. E quando Cristo morreu em nosso lugar, isso nos fez só ficar livres desse peso. É como se estivéssemos sendo esmagados, e aí de repente as nossas amarras são rompidas, são quebradas e somos declarados livres. É por isso que lá em João capítulo 3, verso 16, o Senhor diz que Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Natal é amor, porque Deus enviou o seu Filho. Natal é amor, porque Cristo morreu no meu e no seu lugar. O homem estava destinado a perecer por sua desobediência. Estávamos rebeldes, estávamos desobedientes de Deus. Mas em Cristo nós fomos salvos e recebemos a vida eterna. Deus envia seu Filho Jesus ao mundo. Permite que Ele transforme o coração de pedra em coração de carne. Permite que Ele morra na cruz para expiar os meus e os seus pecados. Esta, queridos, é a verdade peculiar, que demonstra a justiça e o amor incondicional de Cristo. Não há condição para o Senhor nos amar. Não é pelos meus belos olhos, não é pelo meu vigor físico, não é pela minha inteligência, não é por nada que eu possa ter diante de Deus. O seu amor é incondicional, não é algo que eu faça, não é por obra, mas é tão somente pela graça de Deus. Ninguém além de Jesus pode nos salvar do pecado e das consequências do pecado.
Eu sei que muitos têm se apresentado como caminhos. A gente vai às religiões e vê homens, profetas, pessoas ilustres, mas somente Cristo, sem pecado, se ofereceu no nosso lugar. O apóstolo Pedro, ele faz uma declaração, lá em Atos capítulo 4, verso 12, que nos traz a certeza disso tudo. Ele diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome a não ser Jesus Cristo. Quando perguntamos o que é amor, as respostas geralmente se concentram em sentimentos. Os namorados, os casais, quantas juras de amor, quantos corações que são feitos, os relacionamentos entre amigos, que é muito comum nesse período, troca de presentes. Mas, queridos, o amor, conforme definido da Bíblia, é muito mais profundo do que esse amor comercial, ou esse amor superficial, que nós vemos nos nossos dias, porque subimos ao altar e dizemos: eu te amo. Não demora muito, já não te quero. O amor, ele transcende a compreensão humana e encontra sua expressão máxima nas ações de Deus para com a humanidade. Se você quer saber, quer reconhecer o verdadeiro amor, olhe para Deus. A vida e o sacrifício de Jesus demonstram a própria essência do amor, um amor tão profundo que transforma vidas, porque foi o amor de Deus que mudou homens que outrora eram adúlteros em pais de família, homens que eram viciados nas bebidas, nas drogas, e hoje são livres do vício, mulheres que eram presas a coisas que não agradavam a Deus, a mentira, a fofoca, e hoje glorificam e exaltam o nome do Senhor. É por isso que lá em 1 João capítulo 4, verso 9, o apóstolo declara: Deus, desta forma, Deus manifestou o seu amor entre nós, Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. A nossa vida, a nossa existência, ela acontece a partir de Jesus. No Natal, muitas vezes nos concentramos nas tradições e celebrações, mas a essência da festa reside no ato do amor de Deus. Ele escolheu vir ao mundo como um ser humano, ele não veio com pompa, nem privilégios, ele chegou humildemente, nascido em uma manjedoura. A vinda de Jesus, queridos, foi o cumprimento do plano de Deus para reconciliar a humanidade consigo mesmo. Através do nascimento de Jesus, o Senhor reconcilia a você com o Pai. Este não foi um nascimento comum. O seu nascimento virginal, esse evento milagroso, não foi um mero floreio simbólico. Foi essencial para o papel de Jesus como Salvador, porque ele cumpre as promessas proferidas pelos profetas do Antigo Testamento. Sem o nascimento virginal, Jesus não poderia ser o sacrifício perfeito e sem pecado de que a humanidade precisava. Seria mais um homem entre muitos. Essa concepção e nascimento únicos foram a maneira de Deus garantir a natureza divina e a experiência humana do Salvador. Em Cristo, Ele verdadeiramente como homem e como Deus. Natal é amor. Não há como celebrar o Natal sem celebrar o amor de Deus pela nossa vida. Ele muito nos amou, e Ele continua nos amando. Por isso, quando você lê a sua palavra, a sua Bíblia, quando você dobrar os seus joelhos em oração, você possa recordar tudo que Ele fez por você, mas tudo que Ele continua fazendo, porque nós estamos num processo de santificação, nós estamos a cada dia nos aproximando daquele momento em que estaremos na presença do nosso Deus. Precisamos estar preparados para isso. Mas o Jesus do Natal, além de ser amor, é também Emanuel. O nome Emanuel significa que o próprio Deus está presente com o seu povo.
não é um Deus que está distante, não é um Deus que está de férias, mas é um Deus que se faz presente, está ao nosso lado. Essa promessa foi primeiramente proferida por Isaías, no capítulo 7, versículo 14, quando diz: o Senhor mesmo dará a vocês um sinal, eis que a virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, Deus conosco. Aqui, essa profecia encontra o seu cumprimento máximo no nascimento de Jesus, assegurando assim a humanidade de Deus. E essa humanidade, queridos, está intimamente envolvida em nossas vidas. Compreender Jesus como Emanuel tranquiliza os crentes, mostrando que cada provação, cada desafio, os momentos de luta, de tristeza, mas também de alegria, a presença de Deus nos acompanha. Ele é o nosso consolador na tristeza, Ele é o nosso guia na incerteza, e Ele é a nossa força na fraqueza. Reconhecer Emanuel em nossas vidas aprofunda a nossa fé e nos dá a confiança de que não importa as circunstâncias, nunca, jamais, em momento algum, estaremos sozinhos. A presença de Deus garante que a libertação, a sabedoria e a vitória estejam sempre ao alcance daqueles que confiam nele. Ah, pastor, mas a minha vida tem sido de derrota em derrota. Agarre-se em Jesus. Ah, pastor, tem sido tantas lutas e provações. Agarre-se em Jesus. Ele é Deus presente. Deus está presente, queridos, em nossas provações. Emanuel assegura aos fiéis que a presença de Deus não se limita aos momentos de paz. Ele está conosco durante as lutas e desafios. É muito fácil reconhecer a presença de Deus quando tudo nos está indo bem, quando a saúde está perfeita, quando o dinheiro está na nossa conta, quando os relacionamentos estão harmoniosos. Mas, queridos, nós vemos também que há consolo no sofrimento. Deus oferece consolo e compreensão àqueles que sofrem, proporcionando resistência e esperança. É isso que diz 2 Coríntios capítulo 1, versos 3 e 4. Mas também Deus nos proporciona força na fraqueza. Deus capacita o seu povo a superar o medo, a fraqueza e o desânimo através da sua presença sustentadora. É isso que Isaías 41, 10 nos mostra. Precisamos entender, queridos, que a orientação do Deus presente se dá também em meio à confusão, porque a sua presença constante oferece direção, clareza e sabedoria em momentos de incerteza, como diz o salmista no Salmo 32, verso 8, mas também nos dá vitória sobre as provações. Com Deus ao nosso lado, nenhum desafio é insuperável, a sua presença garante o triunfo, como lemos em Romanos 8, 31. E aí, basta olhar para Daniel na cova dos leões, ele que experimentou a presença milagrosa de Deus. O Senhor fechou a boca dos leões e preservou a vida de Daniel. Amados, precisamos descansar no Senhor, e apesar de todas as batalhas que possamos enfrentar, ou estejamos enfrentando, maior é aquele que está conosco, porque Ele é Emanuel, do que aquele que está no mundo. Mas Deus também se faz presente em nosso ministério. Jesus, como Emanuel, capacita e acompanha os crentes em seu chamado, garantindo sucesso e unção no serviço. Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não sou diácono. Mas você é um servo do Deus Todo-Poderoso, você é um atalaia do Deus vivo, aonde Ele tem te colocado, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, entre os seus parentes. Exerça o ministério que Deus colocou nas suas mãos, de ser sal da terra e luz do mundo. A presença de Deus traz empoderamento para o serviço. É o Espírito Santo que capacita os crentes a realizar a obra de Deus com eficácia e ousadia. Eu não vou contra ti com a minha força, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É isso que nós lemos lá em Atos 1:8. Mas também, queridos, nós vemos que a presença de Deus nos traz orientação divina. Deus guia os nossos passos, as nossas estratégias, as nossas decisões
quando a sua presença é reconhecida, para que façamos a obra que Ele nos designou para realizar, conforme Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Mas também nós vemos a presença de Deus através da confirmação da sua chamada. Queridos, a presença de Deus, ela valida, ela confirma aquilo que Ele nos designou para realizar. Pastor, eu tenho medo de realizar a obra de Deus. Manda outro, envia outro. E Deus chama a você. Pastor, eu tenho tantas ocupações. Mas quem viu Deus chamando pessoas desocupadas? São aqueles que têm ocupação, são aqueles que estão ali na obra, são aqueles que amam fazer com alegria aquilo que Deus colocou nas suas mãos, são aqueles que têm visão de reino. Mas, queridos, nós também percebemos a presença de Deus através da frutificação do nosso serviço. Permanecer em Cristo garante que o ministério produza frutos espirituais duradouros. Talvez você já tenha visto pessoas no seio da igreja que estiveram aqui participando de celebrações, de cultos, de congressos, conferências, momentos de alegria na presença de Deus e que talvez hoje já não estejam mais na igreja, se afastaram dos caminhos do Senhor. Quantos pais não choram pelos filhos, quantos filhos não choram pelos pais, ovelhas que estiveram aqui servindo a Deus. Mas, amados, o fruto do nosso serviço também de oração, de intercessão, de pregação, a esses, nós não podemos nos omitir, nos calar, diante da presença de um Deus conosco. O exemplo bíblico é de Moisés, que experimentou a presença de Deus através da sarça ardente, e que teve a confirmação do seu chamado para libertar Israel. Talvez o medo de Faraó, talvez o receio de não ser aceito pelos seus, mas quando ele foi capacitado pelo Senhor, ele realizou a obra que Deus colocou nas suas mãos realizar, e se tornou o grande estadista, o grande homem de Deus, que falava com o Senhor face a face. Deus está presente também, queridos, em nossa paz e alegria. Emanuel traz paz interior, alegria e confiança que transcendem a compreensão humana. Pode ser que a sua vida esteja um caos, mas apesar do caos, a paz, como diz João capítulo 14, verso 27, porque Jesus oferece uma paz que não é afetada pelas circunstâncias externas ou turbulência. A nossa paz não é a paz do mundo. O povo de Deus tantas vezes que estava sendo perseguido, preso, lançado às feras, mas mesmo diante da dor, do sofrimento, do enfrentamento da morte, podiam fazê-lo na paz do Senhor, porque a paz de Deus excede qualquer paz que o homem nesse mundo possa conquistar. Mas também, queridos, alegria na adversidade. A presença de Deus transforma a tristeza em alegria e oferece esperança mesmo em tempos difíceis. E como nós já passamos momentos difíceis, quantos aqui não enfrentaram problemas sérios de saúde, quer seja na sua vida ou na vida de familiares, lutas contra câncer, acidentes graves, problemas financeiros de ver a sua estrutura familiar se desmoronar, mas apesar disso, a alegria do Senhor sempre esteve presente na sua vida. Quantos testemunhos já não foram proferidos desse altar, de pessoas que passando por provação, sentiram a presença real de Deus na sua vida, e não permitiram que a tristeza roubasse a alegria de Deus. A presença de Deus conosco também garante a nossa proteção. Deus caminha com o seu povo, protegendo-o do mal e oferecendo-lhe segurança, como lemos no Salmo 23, verso 4. É Deus, queridos, que nos dá a vitória mesmo diante dos nossos inimigos. É Ele que nos leva, nos conduz nos momentos de maior luta e dificuldade. Mas também a presença de Deus nos traz esperança em meio ao desespero. Confiar em Emanuel enche o coração
do crente de esperança e renova a sua confiança na promessa de Deus, porque a nossa confiança não está arraigada, firmada, enraizada em promessas de homens. A nossa confiança está depositada nas Sagradas Escrituras. Os discípulos, queridos, experimentaram paz e alegria após a ressurreição de Jesus. Talvez alguns que vissem aquele grupo poderiam dizer: pronto, eles aí vão se autodestruir. O seu mestre se foi, agora vão lutar cada um para saber quem vai ser o maior entre eles. Mas ao invés daquele grupo diminuir, ao invés daquele grupo se acabar, aquele grupo cresceu de tal forma, queridos, que não se limitou a Jerusalém, não se limitou à Judéia, se expandiu pela Samaria, foi avançando sobre todas as cidades, até chegar aqui no José Walter, mais de 2000 anos depois, e alcançar a sua vida e a minha vida para o Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem de um Deus conosco, que se faz real em todos os dias da nossa vida. Mas também, queridos, Deus está presente em nosso futuro. Emanuel assegura aos crentes que a presença de Deus é eterna e garante sucesso, proteção e cumprimento de suas promessas. A presença de Deus não nos garante sucesso segundo os padrões desse mundo. A nossa vitória, queridos, não está construída em valores do presente século, não. A garantia da vida eterna, como está posto lá em João capítulo 14, versos 2 e 3, mostra que nós temos um futuro, nós estamos seguros nas promessas de um Deus que é presente. Mas não somente isso, nós temos também a orientação para o nosso amanhã. A sua presença garante que o caminho rumo ao propósito de Deus para nossas vidas seja direcionado e abençoado. Nós não estamos largados nesse mundo, a nossa nau não está rumando para um desfiladeiro, para um local pedregoso, não. Nós estamos sendo conduzidos pelo Senhor, é Ele que conduz a nossa embarcação. Podem vir as ondas, podem vir os ventos impetuosos, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Também, queridos, a presença de Deus garante-nos vitória sobre a morte. Deus acompanha o seu povo mesmo diante da morte, assegurando a vitória final para Cristo. Ó morte, aonde está a tua vitória? Aonde está o teu aguilhão? Cristo a conquistou, quando ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele é a primícia, e um dia todos aqueles que estiverem dormindo, descansando no Senhor, ao tocar da trombeta, ressuscitarão, e juntamente com aqueles que estiverem vivos, estarão subindo à presença do Senhor, e estaremos juntos, participando das bodas do Cordeiro. Não mais celebraremos o nascimento de Jesus, não mais celebraremos a sua morte como fazemos na ceia, mas celebraremos o casamento do Senhor Jesus com a sua igreja. A presença de Cristo, a presença de Deus conosco também é o cumprimento das promessas de Deus. Essa presença de Emanuel garante que todas as promessas divinas em nossas vidas sejam fielmente cumpridas, conforme lemos lá em 2 Pedro capítulo 3, verso 9. Ele garante o cumprimento daquilo que Ele fala, daquilo que Ele declara, daquilo que Ele determina. José, apesar do aprisionamento, experimentou a presença de Deus, guiando-o em direção a um destino divino de governança do Egito. Talvez alguns que vissem José, aquele jovem, preso na masmorra, sentenciado por algo que não havia feito. Alguém poderia dizer assim: a mão de Deus, é um pecado que ele cometeu, e agora está sofrendo o seu pecado. Não. Havia um propósito, como lemos lá em Romanos capítulo 8, verso 28, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus está agindo para o seu bem, apesar de nós não entendermos, apesar de nós nem aceitarmos aquilo que nós possamos estar passando. Mas eu quero te dizer que isso concorre para o teu bem. Há um propósito maior, e esse propósito talvez você não esteja enxergando, mas o autor e consumador da nossa fé, aquele que tem o controle de todo o universo, é Ele que está no comando da tua vida, e Ele não entrega este comando a ninguém, é Ele que está no controle.
o Deus vivo, queridos, apareceu entre nós na pessoa de Cristo, nosso Senhor, identificando-se plenamente conosco. Ele se fez carne, Ele se fez homem, Ele viveu entre nós. Ele veio para nos ensinar, para nos curar, para nos conduzir de volta ao Pai. Nós que estávamos distantes, nós que estávamos rebeldes, precisamos nos lembrar que nós somos preciosos filhos e filhas do Pai. Ele é Deus conosco. Mas aí chegamos, queridos, à terceira pergunta: quem é Jesus do Natal? Além de ser amor, além de ser Deus conosco, Jesus é Emanuel, que expressa o seu amor através da relação com o próximo. A época natalina, amados, ela é maravilhosa. Nós podemos lembrar e nos alegrar porque Jesus muito nos ama e manteve um relacionamento e mantém um relacionamento tão próximo conosco, um relacionamento de amor, de um Deus presente na nossa vida. Ele quis ser um Deus capaz de compadecer de todas as nossas lutas e alegrias, como lemos em Hebreus capítulo 4, verso 15, ele reconhece que nós somos fracos, e por isso nos torna fortes. Ele nos vê muitas vezes tristes, e traz a sua alegria. O Natal, amado, celebra Jesus como Emanuel, que significa Deus conosco, e isso muda tudo para nós, porque a presença de Deus nos enche do seu amor. E esse amor de um Deus conosco nos impulsiona, nos capacita a nos relacionar com o outro, a amar o próximo, apoiando, ajudando, intercedendo, compartilhando a palavra. E nós temos grandes oportunidades, nesse Natal em especial, de nos conectar com o próximo. Permita-me oferecer algumas estratégias, aonde você pode expressar o amor de Emanuel, o amor de Deus conosco neste Natal. Primeiro, o amor escuta. Ao longo do Antigo Testamento, Deus constantemente ouvia as necessidades e clamores do seu povo. Quantas vezes o povo, por conta do seu pecado, voltava-se para Deus, clamava arrependido e pedia a intervenção do Senhor. E Deus ouvia, Deus atendia, Deus intervia. Nessa época de Natal, há pessoas à nossa volta também com necessidades, mas devido à correria do dia a dia, muitas vezes não nos apercebemos dela. Reserve um tempo para ouvir atentamente as necessidades dos seus colegas de trabalho, amigos, vizinhos e até irmãos. Hoje, estava parabenizando uma irmã da nossa igreja que completou o aniversário, e ela disse: pastor, agradeceu, e disse: pastor, me desculpe, eu estava ausente da igreja, estava doente. Eu disse: minha amada, você estava ausente, estava doente, não entrou em contato conosco, para nós estarmos intercedendo pela sua vida, para nós fazermos uma visita, para nós estarmos apoiando. Queridos, igreja é estar junto, igreja é estar ajudando um ao outro. Ontem à noite eu estava visitando o Diácono Santana, estava ali com a irmã Socorro, a Andréa, o Eberson, e ali a gente teve um momento de oração, de ministração da palavra ao coração deles, eles que estão vivendo esse momento tão difícil, de luta. Hoje pela manhã eu estava conversando com o Isaac está em casa, está se recuperando, é uma luta diária por conta da diálise, mas a gente vê a felicidade dele poder voltar para casa, e já falar de vir para a casa do Senhor. Falei com a Rebeca sobre a irmã Joanira, e ela disse: pastor, ela já está na enfermaria, vai precisar fazer uma cirurgia ainda, para fazer uma raspagem, por conta do problema da infecção do dedo, mas está alegre. E quando, à tarde, o irmão Maurício me ligou: pastor, ore pela irmã Sula, estou aqui no Hospital do Coração com ela veio muito mal, com muita dificuldade de respirar, precisou ficar internada. Queridos, às vezes nós não sabemos da necessidade do outro, e como é bom quando você escuta alguém chegando para você e diz assim: pastor, estou sentindo a falta de tal pessoa, o senhor está sabendo alguma coisa? E se a gente não sabe, dá a gente correr atrás, saber o que está acontecendo com esse irmão, com essa irmã. Isso é ser igreja, não é apenas estar na igreja, é você ter essa escuta da necessidade do outro, às vezes apenas do desabafo, apenas do momento de oração, de você poder ligar e orar com aquela pessoa que às vezes em lágrimas está do outro lado da linha.
Mas também, queridos, o amor aproxima. Quando Deus ouviu o clamor do seu povo, não se manteve distante. Ele desejou o melhor, o bem para cada um de nós. Natal é um tempo de aproximação, de nos aproximarmos de Deus, mas do outro que necessita do nosso apoio, da nossa ajuda, da nossa palavra, porque Deus está conosco e por nós não estamos sozinhos. E os nossos vizinhos também não, porque eles têm a nós. Nós somos coluna, aonde Deus nos tem colocado, lá no trabalho, na escola, entre os nossos parentes, entre a nossa vizinhança. Ontem à noite eu estava conversando com um diácono da igreja, e ele estava dizendo: pastor, eu não vou ter condições de estar na virada, no culto da virada, porque é prática da nossa família passar esse momento juntos. Eu disse: amém, meu querido, faça isso. Mas não apenas esteja junto, não apenas esteja comendo da coxa do peru, não apenas se deleitando com panetone, não, fale de Jesus para essas pessoas, esses que ainda não tiveram encontro com Cristo, o aniversariante do mês, que não seja apenas a troca de presentes, mas dê o melhor presente para as suas vidas. Queridos, o amor dá o primeiro passo. É aqui, queridos, que reside a importância do amor ao próximo, de um Deus que se faz presente na nossa vida. É como se nós pudéssemos estar levando o cuidado de Deus e não esperando que as pessoas venham até nós. Nesse último domingo, nós distribuímos convites do especial de Natal que vai acontecer nesse próximo sábado, para que você pudesse dar a uma pessoa da sua família, da sua vizinhança. Ah, pastor, mas eu não recebi. Pois faça o convite verbalmente, traga pessoas para estar aqui, ouvindo a palavra de Deus. Precisamos dar o primeiro passo. Ah, pastor, eu estou esperando tanto que o meu tio queira vir para a igreja. E você já o convidou? Ainda não. Eu estou esperando que ele me peça para levá-lo. Faça o convite, não perca tempo. Nós somos amados por Jesus, vamos até a porta dessas pessoas, batemos na porta. Para muitos de nós, essa pode ser uma decisão que mudará a vida deles, como um dia mudou a nossa. O amor tudo suporta. Jesus não precisava de mais amigos no relacionamentos, porque ele tinha um relacionamento perfeito com o Pai, mas ele veio a este mundo se relacionar conosco. Nós precisamos entender, queridos, que o relacionamento é um relacionamento imperfeito. Nós magoamos as pessoas e somos magoados por elas, mas apesar disso, nós decidimos investir no amor, e o amor de Deus tudo suporta. Não adianta fazer beicinho, meu Deus do céu, quantos beicinhos eu não fiz lá em casa no meu casamento. Bestão, perdi foi tempo. Às vezes nós estamos agindo assim, queridos, bicudos com o outro, ao invés de nos reconciliarmos, ao invés de termos paz, se possível com todos. Mas o amor também perdura. O amor de Deus não é uma coisa passageira, é uma coisa que comemora apenas no Natal de 2025, não. O amor de Deus, ele perdura para com o outro, na nossa vida, de nós podermos levar a palavra não uma vez, de nós orarmos não apenas num dia, mas constantemente estarmos intercedendo por aqueles que precisam de um encontro, precisam da salvação do Senhor. Aproveite ao máximo a sua agenda, com ótimas atividades e eventos de final de ano, mas seja sal, seja luz. Olhe ao redor e veja quem você precisa e pode abençoar. Aproxime-se, em especial daqueles que estão sozinhos, daqueles, queridos, que precisam da presença do Senhor. Estenda a sua mão, compartilhe a alegria com o seu próximo e seja generoso em amar e se conectar com os outros. Este é o verdadeiro significado do Natal. O Jesus do Natal está acima de todas as coisas. Não se limita, como dissemos no início, ao brilho das lâmpadas que piscam, das árvores enfeitadas. Não se limita à mesa farta nas casas de uns poucos. Não. Ele é aquele que mantém todas as coisas unidas, apesar das diferenças. Quer seja torcedor do Ceará como torcedor do Fortaleza. É Ele que é a liga que nos une.
Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É Ele o princípio, o primogênito dentre os mortos. Em tudo, Ele é o protagonista dessa celebração. O Jesus do Natal é o nosso reconciliador. Ele é aquele que estabeleceu a paz através do sangue derramado na cruz. Ele é aquele que reconciliou a cada um de nós com o Pai. Ele é aquele que nos trouxe de um lugar de alienação, de perdição, de hostilidade, para um lugar de paz e amizade com Deus. O Jesus do Natal é a nossa esperança. Ele é aquele em quem toda a plenitude de Deus se agradou em habitar. Ele é aquele que traz esperança a um mundo necessitado. Ele é aquele que dá esperança não apenas para o presente, mas para o futuro. Ao celebrarmos este Natal, não percamos de vista quem Jesus realmente é. Qual o verdadeiro significado do Natal? Não nos deixemos levar pela correria e pelas festividades a ponto de esquecermos o verdadeiro significado do Natal. Lembremos-nos de que o Natal não é sobre Papai Noel, não é sobre um pinheiro, não é sobre shoppings, compras, mesas fartas. O Natal é sobre Jesus, é sobre Emanuel, Deus conosco, é sobre um Deus que é amor, é um Deus que revela-se presente através do amor que temos para com o próximo, um Deus que é reconciliador, que é portador da esperança. A Cristo, tão somente a Cristo, nosso Senhor, seja dada a glória, a honra e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe, queridos, a sua vida, e que nessa celebração do Natal, nós possamos estar juntos, sabendo que o nosso Deus, Ele está presente conosco, não apenas no mês de dezembro, não apenas na véspera de Natal, na troca de presentes, ou aqueles que aguardam a bicicleta debaixo da sua rede. Independente disso, que o Natal seja celebrado na sua vida todos os dias do ano, em nome de Jesus. Amém.